Hoje o tema é eu e Guilherme para falarmos sobre exercícios não aeróbicos, né? Então, já pegando o gancho até de ontem, que o Cláudio já tinha mostrado, né? Quer dizer, a gente tem, sob o ponto de vista de aptidão física, a gente pode estar considerando aptidão física aeróbica, que é o que a gente conhece bem, são os exercícios aeróbicos, né? Então, é o andar, é o correr, é o nadar, é o pedalar, né? E os exercícios não aeróbicos, né? De repente, vocês minimizam aí para deixar só a tela aparecendo para não esconder, né? E dentro dos não aeróbicos, o que a gente tem? A gente tem a força e a potência muscular, flexibilidade, equilíbrio e a composição corporal. Então, vamos tentar passar rapidamente sobre cada um desses, né? Então, primeiro, força e potência muscular. Eles também são conhecidos com outros nomes, né? Exercício de força, exercício de fortalecimento muscular, exercício contra resistência, musculação, né? O mais conhecido, mais vulgarmente conhecido como musculação, e o que a gente prefere mais está chamando de exercícios resistidos. Isso é, que existe uma resistência para a gente estar fazendo o exercício, né? Uma resistência ao movimento do músculo ao fazer, né? Seja estar levantando um peso, seja estar estirando um elástico, seja estar trabalhando com uma máquina, né? Com engrenagens que fazem com que a gente trabalhe determinado agrupamento muscular contra uma resistência, por isso chamados exercícios resistidos, né? E por que fazer os exercícios resistidos, né? Quer dizer, vocês já sabem todos os benefícios do exercício aeróbico, né? Então, agora vamos tentar ver um pouquinho dos benefícios dos exercícios não aeróbicos, né? Então, por que fazer exercício resistido, né? Bom, primeiro que ele aumenta a força e potência muscular, né? Com isso, ele vai melhorar a nossa qualidade de vida, vai melhorar nossas atividades de vida diária, e atividade de vida diária, pense em independência, né? Quer dizer, então, se eu tenho mais força, eu tenho mais potência, eu consigo fazer melhor as minhas atividades diárias, né? Do autocuidado, do cuidado da casa, do cuidado do outro, né? Fica tudo mais fácil se a gente tem força e potência muscular, né? Ele auxilia também a melhoria da composição corporal, já que ele faz uma hipertrofia muscular, né? E tende a gastar mais a gordura corporal, melhorando então a composição corporal. Ele melhora as queixas locomotoras, né? E aí fica sempre aquela dúvida: mas eu comecei a fazer o exercício de musculação, o exercício resistido, e meu ombro começou a doer. Você já tinha uma lesão de ombro e a mobilização fez com que aquele ombro se mostrasse que ele está com problema, né? Mas dificilmente um exercício resistido bem feito, tecnicamente bem feito, ele vai te levar a lesões musculares. E o que ele vai fazer? Ele vai fortalecer aquela musculatura ao redor daquela articulação que está comprometida, que está adoecida, né, pelo uso excessivo nos anos todos, muitas vezes com posturas equivocadas nos nossos movimentos do dia a dia, né, fazendo com que hajam lesões, pequenas lesões que vão se acumulando e levando a uma queixa mais concreta, né? Então, com isso, os exercícios resistidos eles tendem a melhorar essas queixas osteomioarticulares, né? E ele é importante, é um dos principais exercícios para combater a sarcopenia, que é a redução do músculo, e a osteopenia, que é a redução da densidade mineral do osso, né? Então, eles são uma das principais formas de a gente combater a sarcopenia e a osteopenia, que vão aumentando a sua incidência com o envelhecimento, né? Então, estamos todos nós envelhecendo e precisando se preocupar com essa parte, tá? E ele também atua em morbidade, ele também reduz morbidade, já que já existem algumas evidências, né? Como a Cristina falou no outro dia, a gente tem muitas evidências científicas dos exercícios aeróbicos, né? Dos não aeróbicos, alguma coisa já se tem de evidência científica, principalmente em relação aos exercícios resistidos, né? E já existem evidências de que ele atua regulando pressão arterial, então ele ajuda no tratamento da hipertensão arterial, pode estar prevenindo o aparecimento da hipertensão arterial e também ajuda no metabolismo da glicose, né? No diabéticos também, né? E melhora o prognóstico de vida, né? Como a gente já mostrou, ontem o Cláudio mostrou, e como a gente já mostrou outras vezes, esse aqui é uma casuística nossa, mostrando que os indivíduos que têm força, potência muscular, na verdade, que foi um exercício de potência, né? Potência muscular acima da média, que estão aqui representados pela linha verde e pela azul, eles têm um melhor prognóstico do que aqueles que têm baixa potência muscular, né? Aqui foram divididos em quartis, e repara como os indivíduos mais fracos, né? Aqueles que têm baixa potência muscular, muito diferente dos demais grupos, o risco dele de mortalidade aumenta muito, né? Tá?
E como que a gente vai fazer esses exercícios resistidos, né? Então, a nossa proposta é que a gente faça exercícios 2 a 3 vezes por semana. Discutimos isso essa semana também, em bate-papo, né? Qual é a frequência ideal, né? E a gente já colocou que é possível fazer todos os dias, mas alternando grupamentos musculares, né? Então, falando de exercícios como um todo, né? Uma série completa, é para ser feito de 2 a 3 vezes por semana, intercalados, né? Pelo menos 8 a 10 exercícios, né? Por vez que você faz, 2 séries com 6 a 8 repetições, cargas para máxima potência, com velocidade máxima na fase concêntrica, né? E por que a gente vai trabalhar nessa potência máxima, né? Também já mostramos isso para vocês, né? Aqui a gente está vendo o peso, né? A velocidade e a potência. A gente sabe que a potência é força vezes velocidade, né? Então, repare que eu vou aumentando o peso e, com isso, a minha potência vai aumentando até que eu atinjo um máximo de potência aqui, e a partir daí, apesar de eu estar aumentando a minha carga, a minha potência diminui, porque eu já não consigo ter a mesma velocidade para fazer o movimento, né? Então, a gente avalia através do FitRodyne, né? Tanto na avaliação inicial, quanto periodicamente no salão, qual é a sua potência máxima para determinado exercício, para que a gente possa trabalhar, né, exatamente na sua potência máxima e levar os melhores resultados para você, né? E por que 2 séries de 6 a 8 repetições, né? Normalmente, quando a gente escuta alguém contar que está na academia, faz 15 repetições, né? Por que a gente só faz 6 a 8, né? Porque também já está mostrado que a potência vai caindo com o número de repetições, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, que 2 indivíduos, até com diferenças bem grandes, você vai caindo a potência conforme você vai repetindo o mesmo movimento, né? Então, é muito mais interessante a gente manter essa potência fazendo apenas 6 a 8 repetições e descansa e repete, né? E se for o caso, pode até fazer mais de 2 séries, pode fazer até 3 séries, mas tentando respeitar esses limites, né? Guilherme depois vai falar um pouquinho disso, né? Um segundo ponto, uma segunda aptidão física não aeróbica é a flexibilidade, né? E aí a gente faz, às vezes, uma certa confusão de terminologia, flexibilidade e alongamento. Flexibilidade é a amplitude desse movimento articular, né? Então, e a facilidade com que a gente faz esse movimento articular, é um componente da aptidão física. E o alongamento é a técnica que a gente usa para melhorar a flexibilidade. O alongamento, na verdade, a gente está alongando o músculo, né? Está tentando alongar, compredar aquele músculo para que ele dê mais flexibilidade naquela articulação em si, né? E por que a gente vai fazer alongamento? Bom, aumenta a flexibilidade, o que melhora muito nossa qualidade de vida, né? É muito mais fácil você abaixar para pegar algum objeto, se você que caiu debaixo do sofá, se você tiver uma boa flexibilidade. É muito mais fácil você limpar um cantinho sujo lá, se você tiver uma boa flexibilidade de punho, por exemplo, né? Então, isso melhora a nossa qualidade de vida, melhora a atividade de vida diária e também melhora as queixas locomotoras, né? Muitas vezes a falta de um alongamento faz com que a gente fique com dores na lombar, é muito comum, né? E em outras articulações, simplesmente porque não estamos alongando adequadamente, né? E como é que a gente vai treinar a flexibilidade? Como é que a gente vai melhorar a nossa aptidão em relação à flexibilidade? Com exercícios de alongamento, né? Esses que vocês já conhecem, né? E como fazer, né? Exercícios ativos ou passivos, né? Quer dizer, isso é ativos, nós mesmos fazendo, como a gente vê aqui, né? A pessoa mesmo está fazendo, né? Ou pode ser passivo, uma outra pessoa fazendo o movimento, né? Pelo cliente ali, para poder aumentar cada vez mais a amplitude daquele movimento, né? A frequência semanal, os exercícios de flexibilidade podem ser feitos todos os dias, né? Mas normalmente a gente acompanha os dias de exercícios de um modo geral e preferencialmente a gente vai fazê-los depois dos exercícios resistidos ou depois dos aeróbicos, né? E tem a novidade do Clinimex agora, que são os flex exercícios, né? Que é um único exercício incorporando 2 ou mais movimentos articulares que estarão sendo concomitantemente treinados em sua amplitude máxima. Aqui um exemplo aqui, ele está flexionando o tronco, está alongando aqui braço, posterior de coxa, né? Vários movimentos aqui em apenas um movimento, como uma forma da gente estar aumentando a aderência aos exercícios de flexibilidade, que normalmente são os últimos, né? Para falar de uma outra valência, é o equilíbrio, né? Então, o equilíbrio, a gente pode estar falando do equilíbrio bipodal,
bipodal ou unipodal, isso é, com os 2 pés ou com um pé só, né? E o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, né? Quer dizer, equilíbrio estático é aquele, estou parada, vou conseguir ficar parada sem me mexer, posso ficar num pé só sem me mexer, sem cair, né? E o dinâmico é quando a gente está ultrapassando determinados obstáculos, por exemplo, né? E por que eu vou treinar o equilíbrio, né? Isso é uma das coisas mais importantes, ele vai reduzir o risco de queda, né? E na nossa idade, né? Já posso falar na nossa idade, já sou da faixa da melhor idade, né? O nosso risco de queda vai aumentando gradativamente com o passar dos anos, né? Porque vai começando a perda muscular, vai começando a ter perda desses componentes não aeróbicos e a perda da flexibilidade, tudo isso que a tendência é diminuir esses componentes, assim como o componente aeróbico com o envelhecimento, e a gente tem que treinar para evitar que essa queda natural da idade comprometa a nossa qualidade de vida, nossas atividades de vida diária, né? Então, o equilíbrio é muito importante para reduzir esse risco de queda e todas as consequências que uma queda tem, né? E como é que a gente vai treinar esse equilíbrio? Então, a gente pode estar treinando ele de uma forma estática, né? Em cima de uma plataforma, né? Lá na clínica, a gente usa até na plataforma vibratória, né? Mas pode ser assim no Bozu ou qualquer outro tipo de plataforma, né? Que dê algum grau de instabilidade para que a gente treine esse equilíbrio. E, em adição, esse também é um treino que ajuda a fortalecer toda a musculatura ao redor do pé, né? Fazendo com que pessoas que tenham entorses com frequência, aquelas que vivem tropeçando e machucando o tornozelo, treinar essa propriocepção aqui ajudem muito a reduzir o risco de entorses num tropeção, numa escorregada, numa queda, né? E também a gente pode estar treinando de uma forma dinâmica, né? Ultrapassando obstáculos, como aqui com cones, né? Ou como a gente faz na clínica, né? No tapete, né? Alternando os pisos, alternando as cores, alternando os números, como uma forma da gente treinar dinamicamente, tá? E o último componente para a gente falar é da composição corporal, né? Quer dizer, então a gente pode estar vendo uma pessoa que pode até ter o mesmo peso, mas uma que está com muita gordura, outra que tem pouca gordura e mais massa muscular, né? Nós queremos estar mais próxima a esse modelo aqui, né? Do mais massa muscular e menos gordura corporal, né? E para que a gente tem, né? Por que a gente tem que ter uma boa composição corporal? Porque isso já está mostrado que reduz morbidade, né? Quer dizer, o indivíduo que está sobrepeso, o indivíduo que está obeso, ele aumenta o risco deles de ter várias doenças, dentre elas as que a gente mais conhece de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, né? E vai por aí, a doença arterial coronariana, e acidente vascular cerebral, todos eles estão relacionados também com a nossa composição corporal, né? Então, com isso também reduz mortalidade e, mais uma vez, melhorando a qualidade de vida e melhorando a atividade de vida diária, porque fica tudo mais fácil quando a gente está mais leve do que quando a gente está pesado, né? E como ter uma boa composição corporal? Associando exercícios e alimentação, né? Existem, né, várias propostas, né, mirabolantes, você melhorar a sua composição corporal, mas cada vez mais se mostra que o equilíbrio entre se manter fisicamente ativo, né, isso é, gastar a caloria, né, e se controlar na alimentação, né, se controlar no sentido de comer adequadamente, né, alimentos de boa composição, alimentos que sejam ricos em nutrientes, né, evitando alimentos vazios, alimentos que são apenas calóricos e não contêm substratos para o nosso organismo, né, e procurando comer de forma do que a gente precisa realmente, né? Quando a gente acha esse equilíbrio aqui, a tendência é de manter peso. Então, se eu quero perder peso, eu tenho que caprichar mais nos meus exercícios, reduzir um pouco a minha alimentação, né? Se eu quero manter o peso, eu vou achar um equilíbrio entre esses dois componentes aqui, exercício e alimentação, e a tendência vai ser da gente manter uma boa composição corporal, tá? Para finalizar, que a gente queria falar um pouquinho do teste, que é o teste de sentar e levantar, que todos conhecem, né? E, na verdade, a gente consegue, através desse teste, avaliar todos os componentes não aeróbicos, né? Então, todo mundo já conhece, o indivíduo está descalço, sem meias, com roupa confortável, e a ideia é sentar e levantar do chão, usando o menor número de apoios possíveis e sem se desequilibrar, né? Não tem pressa para fazer o movimento, né? E as notas são de 0 a 5 para sentar e de 0 a 5 para levantar, né? E cada apoio que a gente utiliza, a gente perde um ponto e meio ponto para o desequilíbrio, né? E aí a gente tem o que a gente espera daquela
pessoa, para a gente ver onde que a gente está em relação ao que seria esperado, né? Obviamente que um jovem vai conseguir sentar e levantar do chão com muito mais destreza do que o idoso, né? Mas isso já está dentro do esperado mesmo, né? Então, o teste sentar e levantar, ele vai estar avaliando força e potência muscular, flexibilidade, equilíbrio, composição corporal e um pouco de coordenação motora, né? Então, englobando todos esses componentes não aeróbicos, né? E aí, a partir do teste sentar e levantar, né, da observação de todos os nossos casos, né, em 2012 foi feito um primeiro trabalho mostrando a relação de mortalidade com esse teste, né, e que se mostrou bastante discriminatório para ver quem eram as pessoas que tinham maior risco de morrer, eram aquelas pessoas que tinham mais dificuldade, aqui nessa linha vermelha, as pessoas que, de 0 a 3 pontos, isso é, essa pessoa, para sentar e levantar, ela usou 7 apoios, né? Ela só ficou com nota 3 ali, né? Entendeu? No máximo de 3, né? Comparando com as pessoas que conseguiram sentar e levantar do solo com mínimo de apoios, 1 ou 2 apoios aqui, levando a um resultado muito melhor, né? A partir daí, esse teste caiu na mídia, né, rodou o mundo, apareceu em diversas reportagens pelo mundo afora, está sendo usado em diversos trabalhos já, né, e a gente já tem uma versão atualizada dele agora, né, de 2019, onde a gente aumentou o N, são mais de 6 mil indivíduos, aumentamos também a faixa de observação de 16 a 90 anos, a 98 anos, e continuamos observando essa mesma tendência, né? Indivíduos que têm uma boa capacidade de sentar e levantar do chão morrem menos do que aqueles que têm muita dificuldade de sentar e levantar do chão, né? Isso está mostrando o quê? Está mostrando que esses componentes não aeróbicos estão sendo bem trabalhados desse grupo que está conseguindo sentar e levantar do chão, né? Porque é só a gente imaginar, né? A pessoa que está muito sobrepeso vai ter dificuldade, né? A pessoa que tem baixa flexibilidade vai ter dificuldade, a pessoa que tem baixa força muscular vai ter dificuldade de sentar e levantar do solo. Então, a partir do momento que a gente treina esses componentes, a nossa possibilidade de sentar e levantar do solo com menos apoios vai crescendo e, com isso, a gente vai melhorando o nosso prognóstico de um modo geral, porque estamos mais aptos a essa atitude, né? Acho que era isso que eu queria estar passando rapidamente, deixar um tempinho aí para o Guilherme comentar um pouquinho aqui. Eu falei meio rápido? Falo rápido, né? Falei rápido também, com medo do tempo acabar, né? Então, para deixar aí para o Guilherme falar um pouquinho aí, né, desses componentes não aeróbicos. Libera o som do... Boa tarde a todos. Liberou. Está liberado já. Tá. Boa tarde a todos. Um complemento apenas para o que a doutora Cláudia falou, de que esses componentes não aeróbicos são muito importantes, principalmente com o passar da idade, que a gente percebe que todas essas aptidões físicas vão sendo reduzidas com o tempo, e a gente tentar entender que todos nós somos um conjunto, não somos apenas um coração para a parte aeróbica, ou só o músculo, ou só o equilíbrio. Então, a proposta nossa aqui na Clinimax é que se trabalhe tudo isso em conjunto, visto que nós somos indivíduos que têm todas essas aptidões. Então, trabalhar todos eles dentro de uma sessão de exercício é o objetivo para que a gente tenha melhoras em todos esses componentes. Porque quando a gente trabalha a flexibilidade, por exemplo, isso vai melhorar o nosso desempenho no exercício resistido, por exemplo. A gente vai conseguir fazer movimentos mais amplos, melhorando a qualidade e a força dos nossos músculos. Se nós temos força maior nas pernas, por exemplo, isso vai aumentar a nossa capacidade de realizar uma esteira, por exemplo, melhorando também a nossa capacidade de fazer até o aeróbico. Juntando tudo isso, nós vamos ter uma melhora na parte da composição corporal também, porque nós vamos ter um custo calórico maior, um gasto energético maior. Então, o conjunto de todas essas aptidões, desde a aeróbica até todo esse conjunto dos não aeróbicos, que fazem com que nós tenhamos uma saúde boa ao final de tudo, né? Todos eles têm que ser trabalhados em conjuntos, então por isso que a gente tenta sempre enfatizar com vocês, para não deixar nenhum desses componentes de lado. A proposta de flex exercícios agora é justamente para isso, tentar em menos tempo atingir esse objetivo, para que a gente não deixe a flexibilidade de lado. Então essa é a nossa proposta, que vocês trabalhem tudo isso sempre, como a doutora Cláudia falou, de 3
a 7 dias, dependendo da aptidão, se mantendo sempre ativos, e nesse momento em casa, principalmente, a nossa proposta é trazer opções para que vocês consigam manter todos esses níveis de aptidão dentro do maior nível possível. Então, acho que era isso para completar, além de todos os benefícios fisiológicos que já foram ditos, né? O mais importante é a nossa autonomia funcional, fazer com que todos esses exercícios tragam benefício para o nosso dia a dia. Eu consigo fazer as atividades do dia com mais facilidade, sentar e levantar, pegar um peso, varrer a casa, tomar conta de mim mesmo e tocar a minha vida com a menor dependência possível, né? Acho que é isso, e a nossa proposta com os exercícios é dar essa condição para vocês, e eu acho que vocês, a maioria, está se esforçando, estou gostando de ver todos nas aulas, e é isso aí. Vamos dar sequência, e hoje, mais um dia, vamos para a nossa sessão de exercício, tá bom? Vou dar só uma complementadinha, que o ideal é que a gente tenha uma boa aptidão física em todos os componentes, não só no aeróbico, mas em todos os componentes não aeróbicos. E o que a gente observa muito é que tem pessoas que têm uma enorme facilidade, com, por exemplo, com a flexibilidade, né? Porque a flexibilidade ela não vai ser só o treinamento, né? Você tem uma herança, né? Assim como todos esses componentes, você tem uma herança genética, né? E tem o treino que você vai estar fazendo, para estar mantendo aquela aptidão acima do esperado, digamos assim. Então, a gente sabe que tem pessoas, por exemplo, que têm uma enorme flexibilidade, né, herdada, né, às vezes até chega a ser patológico, né, de tão flexível que a pessoa é. Esse tipo de pessoa adora fazer uma aula de alongamento, né, porque ela consegue muito bem, né, ela consegue encostar no chão, ela encosta o nariz no joelho, ela faz tudo, aquelas contorcionismos todos, então, normalmente, essa pessoa adora uma aula de alongamento. Não é que ela não precise fazer aula de alongamento, muitas vezes ela até é bom ela fazer para se manter, mas talvez não seja o componente mais importante dela, né? Assim como o oposto a gente vê também, né? Um indivíduo que é muito musculoso, né? Que tem também herdou geneticamente uma condição muscular melhor, trabalha mais a musculatura e é muito musculoso. Esse adora fazer uma musculação, porque é onde ele encontra facilidade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente tem que ver quais os componentes que para a gente está deficitário, né, que não está ideal, e dar um reforço para esse componente, né, e não tentar fugir desse componente, né? Quer dizer, se eu sou duro, se é difícil para mim encostar no chão, não chego nem perto do chão, minha mão vai lá, só chega no joelho, né? Tá tudo difícil, é tudo duro. Esse indivíduo é o que precisa mais fazer os exercícios de alongamento para tentar melhorar a sua flexibilidade, né? Então, assim, a proposta da Clinimex na nossa avaliação inicial, a gente procura avaliar todos esses componentes, né? Vocês lembram, né? A gente vê o equilíbrio através da plataforma de equilíbrio, a gente vê a força muscular, a força e a potência muscular através da força de mão do hand grip ou da potência na remada, né? A gente faz o flex test, né? Que a gente avalia a movimentação, a flexibilidade de 20 movimentos articulares ali, tudo isso para poder estar orientando, né? Faz o teste sentar e levantar, né? Para juntar tudo isso, e tudo isso com o objetivo de estar orientando vocês no salão, na programação de exercícios, para deixar o mais individualizado possível, né? Essa aqui é a ideia, né?